Olá, como vai? Meu nome é Rafael Gomes de Castro, presidente da Unimed Petrópolis, e estou aqui de volta para a gente poder conversar um pouquinho sobre o Covid-19. Nós da Unimed Petrópolis, em especial toda a nossa equipe técnica pertencente ao gabinete de crise, estamos tendo uma preocupação muito grande com o aumento do número de casos de pacientes tanto testados com sintomas respiratórios, mas também os pacientes que estão testando positivo. E o que está nos trazendo aqui conversar com vocês hoje é porque a média de pacientes testados dia e a média de pacientes positivos dia aumentou no mesmo nível do ápice da pandemia. Ou seja, a gente está tendo uma aceleração muito grande da curva de crescimento e isso preocupa a gente dentro da capacidade instalada de atendimento, não só da Unimed Petrópolis, mas da rede de saúde como um todo. A gente vem tendo algumas manifestações, o Hospital Israelita Albert Einstein soltou uma nota pública, a Unimed Rio soltou uma nota pública, e ainda que possa não repercutir como um numerário do nosso município como um todo, porque a Unimed Petrópolis ela recebe e atende pacientes de outros municípios, nós fomos confrontar os nossos dados, as nossas curvas, e de fato ela está numa ascendência que muito nos preocupa. Isso claramente é devido ao relaxamento completo e total das medidas de isolamento, das medidas de proteção, isso é visível todos os dias, pessoas sem máscaras, pessoas sem higienização das mãos, as aglomerações, sejam na rua, nos pontos, principalmente pelos jovens. Enfim, a nossa consciência social ela se desarmou do real perigo que é a Covid-19, a infecção e as possibilidades de catástrofe. O mundo já vem sinalizando o que as pessoas vêm chamando de segunda onda. Na nossa interpretação, nada mais é do que um aumento por conta do relaxamento das medidas de contenção que surtiram muito efeito, e a partir do momento que esse relaxamento ele não foi adequado, vigilante por parte das pessoas, a gente está tendo uma recrudescência dos casos. E as outras notícias que muito preocupam é a identificação de outros tipos de vírus, que a gente chama de mutação, pelo mundo, ou seja, isso pode incrementar e dificultar o tratamento, a própria perspectiva de vacina que está vindo no mercado, e aquelas pessoas que já tiveram a doença, que a gente sabe que não tem imunidade duradoura, elas também ficam suscetíveis a novas infecções. Então a gente, mesmo aqueles pacientes, como eu, por exemplo, que já tive o Covid, nós não podemos baixar a guarda, deixar de fazer todas as medidas de segurança e de prudência, porque a gente pode ter uma nova infecção e pode ter uma nova infecção grave, que é um outro contexto. A epidemiologia, ela mostrou para a gente no Brasil, em especial até na nossa casuística da Unimed Petrópolis, que ela foi um pouco diferente daquilo que aconteceu na Europa. Nos primeiros momentos, a gente ficou preparado para um grande surto dentro da nossa população de idosos. A Unimed Petrópolis cuida de cerca de 11 mil idosos, e nós vimos infecções em todas as faixas etárias, com gravidade em todas as faixas etárias. Outras questões eram as comorbidades, paciente hipertenso, diabético, obeso, e nós vimos pacientes saudáveis, infelizmente, ficarem doentes, inclusive óbito. O nosso percentual de pacientes diagnosticados é relativamente grande quando comparado à população toda que nós atendemos, mas graças a Deus as nossas medidas de controle, de orientação e de tratamento quando houve a necessidade de internação fez com que o nosso índice de mortalidade seja baixo. Mas obviamente a gente lamenta muito todas as vidas perdidas, e volto a dizer, elas não cumpriram à risca aquilo que era considerado como a população de risco. Estamos num momento social muito difícil, porque o impacto da pandemia nesses últimos tempos causou, obviamente, uma dificuldade até emocional, familiar, de se manter um isolamento completo. As pessoas estão desgastadas, situação, obviamente, dentro dessa geração e das novas gerações não enfrentadas, isso só no passado.
e a dificuldade financeira que muita gente se encontrou, muitas pessoas perderam seus empregos, muitas empresas fecharam, e a preocupação de como fica essa organização social. É óbvio que a Unimed Petrópolis, nesse momento representada por mim, não tem a intenção de ditar política pública de saúde, mas sim de trazer um alerta. É função nossa, nós somos uma cooperativa de médicos e como médicos somos responsáveis não só pela nossa população de atendimento dos clientes da Unimed Petrópolis, mas nós temos uma responsabilidade social muito importante. E nós precisamos então voltar a pensar nos itens, e vocês vão ver que a Unimed vai gerar uma campanha nos próximos dias de retorno às medidas salutares, para que a gente possa enfrentar esse momento com o menor impacto social, psicológico possível e financeiro. A gente espera, obviamente, que esses casos não aumentem globalmente em toda a população. A cidade de Petrópolis conseguiu resultados bastante satisfatórios quando comparadas às outras cidades do estado e do seu entorno, mas, obviamente, nós não estamos livres de ter que tomar medidas mais sérias futuramente. Então, o uso da máscara, ele é obrigatório, as pessoas não devem esquecer, inclusive dentro dos ambientes abertos, mas principalmente onde você tem concentração de pessoas, onde circulam pessoas. A higienização das mãos é algo que não é para o Covid, é para qualquer tipo de doença, e é importante que as pessoas não esqueçam, água e sabão prioritariamente, álcool em gel quando puder, né? Não tem uma corrida desenfreada, não tem aquela coisa que nós enfrentamos no começo da pandemia, de uma briga, de uma busca por um monte de utensílios, porque o mais simples é muito mais eficaz, inclusive. Então, ter o hábito de lavar as mãos, isso é importante. O distanciamento social, principalmente quando a gente sair do universo do nosso domicílio, né? A gente for restaurante, for se alimentar, cumprir esse distanciamento necessário, porque ele dá uma margem muito grande de segurança para evitar a contaminação, seja daqueles que estão ao seu lado, sejam de outros, porque você também pode ser um hospedeiro do vírus assintomático, né? As crianças, elas continuam sendo um foco a ser pensado com muita atenção, porque elas podem contaminar os idosos, geralmente elas são portadoras assintomáticas dos vírus, e numa época em que a gente relaxa um pouco mais, vai nos espaços que estão abertos para recreação, ou seja, a própria praça, as crianças ficam um pouco mais suscetíveis. Não estou aqui fazendo apologia a gente voltar à restrição e o isolamento social por completo, mas o sistema de saúde não está adequadamente preparado por uma nova onda de ascendência, porque a gente continua tendo os casos, voltou a ter que atender todos os casos de saúde anteriores, as cirurgias, os atendimentos ambulatoriais, os exames. Então, nesse momento, a capacidade de adaptação do sistema de saúde é muito menor do que no começo da pandemia, que é exatamente o que preocupa a gente. No Hospital Unimed, nós estivemos quase por desativar a UTI Covid por ausência de pacientes durante um mês, basicamente. Quando você chegou ali, agosto, setembro, você teve um decrescimento do número de internações. Outubro, nós tivemos no início menos pacientes atendidos, menos pacientes internados, mas desde da segunda para a terceira semana de outubro a gente começou a perceber um aumento. É óbvio que depois de feriados prolongados, isso se torna mais frequente, mas a gente tem visto aglomerações urbanas em todos os lugares. E não só na nossa cidade, a gente tem que lembrar que Petrópolis, o petropolitano, ele tem muito na sua vida rotineira a busca por municípios como Cabo Frio, ou o próprio Rio de Janeiro, Praia. Então, tudo isso facilita essa disseminação. Então, fica aqui a nossa advertência de que nós precisamos novamente pensar de um contexto maior de prevenção. A gente vai soltar as informações, vai reforçar todas as medidas absolutamente necessárias. Peço especial atenção para a utilização do nosso pronto atendimento. Ele continua aberto para todos os casos que assim forem necessários, mas para as pessoas que não estão com casos de emergência é melhor evitar, porque óbvio, apesar da gente ter um pronto atendimento todo separado, toda uma estrutura separada para atendimento dos pacientes sintomáticos respiratórios, qualquer circulação
ela pode, aumentada, ela pode facilitar a transmissão. E também falo em nome da proteção dos nossos profissionais. Nós tivemos médicos, enfermeiros e outros profissionais de assistência à saúde infectados, internados, inclusive na nossa UTI, mas graças a Deus o nosso retrospecto é altamente positivo, não perdemos nenhum colaborador nessa luta, porque eles estão o tempo todo pensando na nossa população. E essa é a nossa missão, esse é o nosso jeito de cuidar, porque a Unimed Petrópolis cuida do amor de alguém.